Ainda que eu fale todas as línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu fale todas as línguas dos anjos e dos homens, Beethoven, se eu não tiver amor, serei apenas um bronze que ressoa, um sino que retine. Ainda que eu possua o dom das profecias, saiba todas as ciências, ainda que eu possua um tamanho grau de fé que me permita remover montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua meus bens entre os pobres e deixe então um fogo consumir o meu corpo, nenhum proveito tiro se eu não tiver amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não é nada exigente, arrogante, orgulhoso, jamais é descortês, nunca é interesseiro. Divaldo, querido, o amor não se irrita, não guarda rancor no coração, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, Nestor. O amor não terá fim. As profecias, sim. As línguas se calarão e as ciências têm o seu tempo. Imperfeito é o nosso conhecimento e também as profecias, mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, brincava como criança, pensava como criança raciocinava. Homem feito, me despojei dos atributos de criança. Por enquanto, enxergamos Deus através do espelho, mas um dia teremos a visão de Deus de face a face. Por enquanto conheço apenas uma parte, mas logo conhecerei como sou por Ele conhecido. Temos agora a fé, a esperança e o amor, mas dos três, o mais excelente é o amor. Queridos irmãos, estou aqui em nome do Centro Espírita Centelha Divina, levando ao ar mais uma palestra. Antes, porém, quero ler um trecho do livro Espírito da Verdade. Dinheiro e o amor. Diante do bem, não pronuncia a palavra impossível. Certamente, sofre dificuldades dos que herdam a luta por o preço das menores aquisições. Ainda assim, lembra-te de que a virtude não reside no cofre, onde encontrarias ouro puro a fazer-se pão na caçarola dos infelizes. Em que lugar surpreenderás frágil cobertor, tecido de apólice para agasalhar crianças largadas no solo da noite? Entretanto, se o amor te faz lume
no pensamento, arrebatarás a imundície derradeira sobre a mesa, convertendo no caldo confortante para o enfermo esquecido, e farás do pano pobre o abrigo providencial em favor de quem passa relegado à intempérie. Uma gargalhada de pérola, uma gargantada de pérola, não emite pequena fase consoladora, e um crânio esculpido de pedra raros não deixa passar leve frio de ideação. Todavia, se o amor te palpita na alma, podes falar a palavra renovadora que exclui o poder das trevas, a inspiração e o trabalho que expressa o apoio e a esperança de muita gente. Respeita a moeda capaz de fazer caminho das boas obras, mas não espere pelo dinheiro a fim de ajudar. Hoje mesmo, em casas, alguém te pede entendimento e carinho, e além do reduto doméstico, legiões de pessoas aguardam em ti o gesto de fraternidade e compreensão. Recorda que a fonte de caridade tem o nascedouro em ti mesmo, e não descerra as possibilidades de auxiliar. Para transmitir-nos a semelhante verdade, Jesus a sós, sem fiança terrestre, usou a mensagem de um lago simples, ofertou a simpatia dos que lhe buscavam a convivência, confortou os enfermos da estrada, falou o reino de Deus a alguém e alguns pescadores de vida simples e transformou o mundo inteiro revelando-nos assim que a caridade tem o tamanho do coração. Emmanuel. Vamos fazer a oração para o nosso palestrante começar a nossa palestra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque de vós é o poder, o reino e a glória, para sempre que assim seja. Conosco, o nosso irmão João Tadeu, muita paz, e vamos todos firmemente escutá-lo, a palavra do nosso irmão João. Boa noite a todos os irmãos. Mais uma vez estamos aqui, nesta oportunidade concedida pelo nosso Centro Centelha Divina. E hoje, na verdade, o tema, apesar de que eles nos passaram aberto, nós estamos tendo, todas as quartas-feiras, um estudo. E sempre nós estamos estudando um capítulo do livro Pão Nosso, livro ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E, então, aproveitando o ensejo, nós elencamos o capítulo, para a próxima quarta-feira, e adiantar, vamos falar um pouco, vamos ler, e vamos conversar um pouco sobre o que Emmanuel nos assevera, nos faz chamar a atenção, para o conteúdo do texto. E aproveitando, buscar as bases efetivas do que ele nos traz nesse entendimento, para que nós também possamos, com isso,
criarmos uma base mais sólida para os propósitos que nos têm dado a oportunidade de podermos estabelecer ou podermos levar adiante os conceitos que temos recebido, em que bases e o porquê. Então, o título do capítulo para o nosso comentário, para o nosso estudo de hoje, é o capítulo 176, na revelação da vida. Como eu já disse, faz parte do livro Pão Nosso, né? E Emmanuel nos traz um extrato do Evangelho em Atos, capítulo 4, versículo 33. Vejamos. Os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Vamos lembrar aqui, nos chama a atenção, deste fato, né? Porque os apóstolos, naquele momento, com grande poder, testemunhavam, né? Passavam com um fervor esse testemunho da ressurreição do Senhor. E por que isso é importante e foi importante naqueles momentos de quando Jesus desencarna, né, por todos aqueles processos? Por que os apóstolos ou seus discípulos trabalhavam, né, com fervor neste conteúdo? Vamos lembrar, na passagem do Evangelho, após a crucificação, né, de nosso Mestre Jesus, em todos aqueles processos tormentosos, até quando ele chega até o último suspiro ali na cruz, depois de todos aqueles processos por que passou. Ali ele dá o último expiro e naquele momento crucial ele ainda evoca a misericórdia de Deus para os seus ofensores. E ali ele expira. E sabemos nós que ao terceiro dia, como inclusive a própria Escrituras e as profecias já haviam predito, e no cumprimento de tal, no terceiro dia, acontece aquele fato inusitado quando Maria, no caso, aquela, né, que ele a trouxe para o seu rebanho, que era Maria Maria Madalena, ela bem cedo, antes de qualquer pessoa, caminha até o sepulcro para os preceitos daquela época. E chegando lá, ela encontra descerrada aquela pedra que fora colocada no sepulcro de Jesus. E apavorada, em princípio, ela, não vendo nenhum corpo dentro da cripta, ela sai correndo e ali ela dá por um jardineiro que faz contato com ela, e ali tem um colóquio, né? Mas aí ela não achando de ser Jesus, até que ele fala o seu nome, né? Com aquela imposição, com aquela postura que sempre ele a impregnava, aí a chama Mariam, aí ela percebe a figura de Jesus. Após esse instante, aí ela fica
esfuziada, e inclusive após esse evento chega Pedro com outro discípulo para também ir ao sepulcro, e ela fala a Pedro dos fatos ocorridos e que o corpo de Jesus não mais se encontrava ali, e Pedro e o discípulo que estava com ele, que eu não me lembro qual nesse momento, mas duvida inclusive. E ela fala todos os traços, fala todos os processos, mas fica essa situação. E mais adiante, bem pouco, tem outro fato, que 2 discípulos que estavam indo para Emaús encontram, né, um andarilho, e ali os acompanham, e eles também não percebem imediatamente da presença que era Jesus, mas após alguns conceitos e alguma conversa, eles percebem. E aí ele, inclusive, os orienta e fala, e eles voltam até os apóstolos, os discípulos, né, os 11, e informam-os de tal fato. Ainda querendo acreditar, querendo ter, até que mais adiante, depois, se configura a presença de Jesus, quando eles estavam, né, no ambiente fechado, ele aparece, e nesse primeiro momento, inclusive, vamos lembrar que Tomé não se encontrava, mas os que ali se encontravam veem, e o Jesus abençoa-os e os recepciona com a conhecida saudação, e todos veem as suas chagas, veem, ele inclusive mostra o lado, as mãos, e outros fatos, né, se colocam para se configurar a ressurreição. Mas que ressurreição é esta? Que a vida continua pós o decesso, pós o processo do desencarne, o espírito continua. E Jesus, na sua grandeza, ele toma-se a si, de consciência evidente, em função do alto grau evolutivo dele, domina-se e apresenta-se com todas as situações, inclusive fenomênicas para os nossos olhos, porque ele apresenta-se materializado para todos os apóstolos, e vários outros casos. Se nós olharmos em estudo, tem uma narrativa de uns 18 casos de aparência, né, de Jesus. Haja vista que nós podemos considerar até, né, a aparição de Jesus para Saulo, né, naquele processo quando ele caminhava para Damasco, né, para inclusive prender ou sacrificar, né, Ananias, e ali ele encontra na estrada de Damasco, e nós conhecemos todo aquele processo. Mas vamos voltar ao fato na leitura do texto, para que nós possamos compreender o que Emmanuel nos chama a atenção com esta na revelação da vida. Emmanuel nos diz: os companheiros diretos do Mestre Divino não estabeleceram os serviços da comunidade cristã sob princípios cristalizados, inamovíveis. Veja só, os companheiros diretos do Mestre Divino não estabeleceram os serviços da comunidade cristã sobre princípios cristalizados, fechados e nem inamovíveis, ou seja,
que não teriam como que era uma situação permanente, ou seja, rígida. E aí, ou seja, ele já chama essa situação. Cultuaram a ordem, a hierarquia e a disciplina, mas amparavam também o espírito do povo, distribuindo os bens da revelação espiritual segundo a capacidade receptiva de cada um dos candidatos à nova fé. Olha que interessante, Emmanuel nos chama a atenção, logo no primeiro parágrafo, primeiro, que após o evento, os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, ou seja, da sobrevivência do ser individual pós a morte do corpo. Não terminava ali a existência do indivíduo. Apenas o que era material voltava ao material. Nós conhecemos, né? Que o que é do pó volta-se ao pó. E então, e também eles tinham uma cultura de ordem, hierarquia e disciplina, mas sabiam levar a cada um que chegasse o conteúdo necessário, trabalhando o conhecimento de acordo com a capacidade de percepção de cada um, mas principalmente a base de que somos, mas permanecemos, ou seja, nós somos imortais. Deixaram isto e com isto fizeram grandes trabalhos, grandes ações de entendimento daquele povo para a compreensão naquele momento das nossas próprias condições, que é o mesmo entendimento, a mesma situação para os nossos dias de hoje. Qual o grande mal da nossa sociedade? O que mais apavora o ser humano? Aquelas 3 perguntas que não se tem a resposta. De onde eu vim? O que faço aqui? E para onde vou? Fica-se uma interrogação. Principalmente no nosso conceito atual, onde manipula o materialismo de uma forma insana, onde os desejos, as paixões pululam em detrimento de viver a vida, mas a vida da matéria, na matéria, pelos prazeres da matéria, pelos prazeres que se dá neste processo impermanente. Não se trabalha para o permanente. Então, Emmanuel traz também mais e continua. Negar presentemente a legitimidade do esforço espiritista em nome da fé cristã é testemunho de ignorância ou leviandade. O trabalho que hoje, vamos falar, ele fala que chama os espiritistas, nós vamos falar sobre aquele que traz
ou que busca os conhecimentos da doutrina espírita, que ela se baseia vamos dizer assim, dogmas, ela não existe dogma, mas um dogma que podemos considerar dentro da doutrina espírita é justamente o conceito da reencarnação. Este é inamovível. Este é inamovível. É um conceito, é uma lei, faz parte de uma lei divina. E se nós buscarmos entendimento e observarmos o que vivemos, as consequências de estarmos aqui e não encontrarmos a verdadeira felicidade, porque se fizermos uma enquete, uma pesquisa onde se possa conceituar felicidade, nem aqueles que detêm as grandes fortunas conseguem deter efetivamente a felicidade real. Sempre vai estarmos na felicidade relativa. Por não podermos perceber ou ter os conceitos valorosos de sabermos que somos imortais, principalmente quando o ser carrega em si o conceito da materialidade. Ou seja, o que serei? Nada. Para onde vou? Para o nada. E isso mexe com a nossa psique, mexe com a nossa estrutura, levando-nos, inclusive, a tantos processos depressivos, de angústias, ansiedades. É o que vemos hoje na nossa sociedade. Jovens, crianças, adultos, terceira idade, todos. Muitas vezes aquelas expectativas de uma vida, de um trabalho laborioso, acumulando recursos para vou gozar a minha aposentadoria. E quando percebe-se, ensaia-se uma depressão profunda, levando, inclusive, a crises tão graves, tão depressivas, por não encontrar um conceito efetivo de uma vida superior, se entrega num processo de deserção da própria vida, chegando-se ao processo de suicídio. É algo que nós não conseguimos fugir disso pelas estatísticas, por tudo que estamos passando neste nosso planeta terrestre. E Emmanuel continua: os discípulos do Senhor conheciam a importância da certeza na sobrevivência para o triunfo na vida moral. Eles mesmos se viram radicalmente transformados após a ressurreição do amigo celeste, ao reconhecerem que o amor e a justiça regem o ser além do túmulo. Quando nós voltamos os nossos pensamentos em todos os processos que aqueles discípulos, apóstolos, todos aqueles que conviveram e que agregaram o saber, principalmente a confirmação inata da sobrevivência do ser, que ele não é impermanente, mas permanente na sua contextura e que principalmente nos dá várias respostas
com relação a esta vida tão desigual neste planeta Terra. Me perdoe. Então, veja como Emmanuel enfatiza a ação dos discípulos do Senhor em função da legitimidade que eles tinham para o esforço de levar os recursos àqueles nossos irmãos que àquela época, a condição intelectual, cultural, era totalmente distante da de hoje. Principalmente. Era um povo que era sofrido pela própria condição, mas encontravam ali uma base sólida para a suportação das suas dores, por entenderem, por perceberem, em função do legado de nosso Mestre Jesus, nos seus ensinamentos, principalmente, um legado de amor na conceituação do nosso Divino Pai. Por estabelecer e fazer com que cada um percebesse o amor infinito de nosso Pai para com suas criaturas. Que o nosso Deus não era Deus de temor, não era Deus de vingança, não era Deus dos fortes, não era Deus especificamente para os grandes na terra, mas para aqueles que percebiam a grandeza, mas a grandeza estabelecida no amor, na equidade, na sua infinitude. E principalmente de saberem que o mais alto ser que aqui esteve, nosso Mestre Jesus, governador de nosso planeta terrestre, entregue desde a sua construção atômica para estar conosco nas orientações, nas conduções e em todos os seus processos, ele sempre nos prometendo. Então, e os discípulos daquele momento se envolveram, principalmente quando estavam com eles na presença primeira, os abençoou, dizendo que seguissem adiante, porque ele estaria com eles. E a partir daquilo ali, todo o trabalho apostólico, até então, principalmente no cristianismo primitivo, estava assegurado nesta base, nesta rocha, principalmente pelos feitos e pelos atos de nosso Mestre Jesus, mostrando-nos, confirmando-nos nos atos ocorridos a continuidade da permanência do ser individual em espírito. E voltando nesse parágrafo que é muito interessante, os discípulos do Senhor conheciam a importância da certeza na sobrevivência para o triunfo na vida moral. A importância da certeza na sobrevivência é justamente a imortalidade, que é o que dissolve, é apenas o corpo material, mas que o espírito continua
com um tesouro aquinhoado, com o tesouro que lhe compete, mas que não lhe, em momento algum, lhe é impedido para recomeço de novos processos de evolução. Então, com esse conhecimento, com este saber, não precisavam de analgésico como nós hoje precisamos para as nossas dores. Eles carregavam o remédio não para o corpo, mas para o espírito. Faziam-no resplandecer, faziam-no em função das dores, dos processos que se passavam. Eles percebiam que eram responsáveis e que tudo aquilo que passavam era em detrimento do desvirtuamento da lei divina. E nós cremos isso hoje? A concepção materialista tira efetivamente esses valores. O que eu vou fazer para alçar o quê, se nada sou? É a concepção materialista. Nada. E o que acontece? Independente da concepção que se fica, a verdade chegará no momento, porque o despertar da sua consciência, no momento que se fizer, perceberá o tempo perdido. Mas tudo gere, tudo segue na ordem de nosso Pai Criador. Cosmos, harmonia, tudo gerado nesta harmonia. Continuamos. Eles mesmos se viram radicalmente transformados após a ressurreição do amigo celeste, ao reconhecerem que o amor e a justiça regem o ser além do túmulo. Por isso mesmo, atraíam companheiros novos, transmitindo-lhes a convicção de que o Mestre prosseguia vivo e operoso para lá do sepulcro. Esta era a bandeira, esta era o lábaro para aqueles momentos. E que hoje nos traz a oportunidade pela doutrina espírita para mostrar novamente, através das ações cristãs primitivas, que somos seres permanentes, mas temos os nossos processos evolutivos que necessário no processo reencarnatório, mas nós precisamos de conceituar, de estabelecer, de ter esta percepção efetiva em nosso íntimo. Sou espírito. Em que situação for, a partir do momento da minha criação, simples e ignorante, sou espírito na estrada evolutiva, que todas as consequências e inconsequências, elas são detrimento das minhas arbitrariedades, do meu livre-arbítrio. Se eu saio fora da linha intercessória de evolução, eu tenho que retornar para rever meus processos numa lei de amor. Mas
quanto tempo estamos aí perdidos em função dos processos que deixamos de observar. Vejamos, em razão disso, Emmanuel volta, em razão disso, o ministério apostólico não se dividia tão somente na discussão dos problemas intelectuais da crença e nos louvores adorativos. Os continuadores do Cristo forneciam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus, do Senhor Jesus. E, em face do amor com que se devotavam à obra salvacionista, neles haviam abundante graça. É para nós trazermos as nossas reflexões, meus queridos irmãos. Queremos apenas estar, queremos apenas passar conceitos e não estabelecer nossas mudanças íntimas, as nossas reflexões necessárias para estabelecermos o processo em nós para que ele se resplandeça e o outro perceba. Caminhamos tão desoladamente. Tenhamos hoje uma análise principalmente com relação ao processo pandêmico que nós estamos a viver. O que aconteceu? Em detrimento do distanciamento e de recursos, houvemos em todos os processos onde aglomerávamos para podermos buscar o relacionamento, aprendizado, tiveram que fechar. Muitos. E o que fazemos? Vamos ficar também fechados no conteúdo de não receber? Ou termos que buscar e fazermos que todos aqueles conhecimentos que adquirimos, que eles possam se resplandecer e nós sermos bandeira flamejante, bandeira alçada ao vento, mostrando a nossa força, a nossa fé, e ensinando sem temor, porque quando nós nos predispomos com amor, o amor nos chega em mãos cheias na presença de nosso Mestre Jesus para nos sustentar perante aqueles que não se reconhecem, aqueles que deixam as suas concepções cristalizadas, mas que chegará um momento, porque tudo aquilo que chegar aos ouvidos e chegar ao processo mental lhe é guardado. Então nós não podemos ficar descrentes porque a pandemia chegou e o que nós fizemos? Medo. Vamos lembrar de tantos eventos. Nesta época, os nossos irmãos que nos legaram ensinamentos, se hoje estamos aqui a conversar, a falar sobre este tema, é porque nós tivemos em algum momento a oportunidade de termos ouvido, mas àquele momento não estávamos predispostos a deixar penetrar em nossa mente e coração as suas assertivas. E deixamos para depois. E esse deixar para depois, construímos
tantas barreiras, porque somente hoje, estamos tendo a oportunidade de rever conceitos e podermos dizer: sou espírito imortal, num processo evolutivo, que ainda me encontro uma criança tenra no aprendizado. Nós estamos apenas no engatinhar de nosso processo evolutivo. Nós estamos ainda, podemos nos considerar numa linha de evolução como a criança entrando no jardim de infância. Muitos caminhos ainda deveremos cruzar, mas que comecemos logo, porque naquela oportunidade, quando ele aqui esteve, nós escarnecemos, nós cuspimos no seu rosto, porque nós não estávamos preparados para ouvi-lo e entender o seu convite de amor. E hoje estamos aqui, amalgamando-nos para o processo de recepção maior. E assim continuar. A partir deste momento, principalmente de estabelecermos que somos imortais, espíritos, e que somos criaturas divinas com processos definidos pelo nosso Pai Criador, porque Ele nos considera co-criadores no seu cosmo harmonioso. E vejamos então Emmanuel chamando-nos a atenção para hoje, para essa dádiva que nos chegou, que foi designado lá no Evangelho por Ele, nosso Mestre Jesus, como naquela promessa que Ele havia feito aos seus discípulos para toda a eternidade, quando Ele diz: eu estarei convosco, e mais ainda, enviarei para vós, enviarei para ficar convosco o Consolador. Vejamos Emmanuel o que nos coloca. O Espiritismo evangélico vem movimentar o serviço divino que envolve em si não somente a crença consoladora, mas também o conhecimento indiscutível da imortalidade. A doutrina espírita, ela nos chega com o advento, podemos dizer assim, para ressaltar, não que ela se estabelece, porque em todo o tempo da humanidade, essa inter-relação com o mundo espiritual nós temos. Vasculhamos os compêndios dos Vedas, vamos lá entrar nos conceitos hindus, egípcios, socráticos, os grandes filósofos de época, 400 anos antes de Cristo. Nós vamos ver conceitos e relacionamentos desse intercâmbio que nos foi consagrado através da promessa de nosso Mestre Jesus, o advento da doutrina espírita estabelecida por Allan Kardec, por Allan Kardec, porque ele foi direcionado pelos Espíritos, ele próprio não se consigna autor, mas o codificador, o organizador
porque toda a estrutura da base doutrinária nos foi dada, direcionada, ampliada pelos espíritos superiores, conduzindo orientações e mostrando-nos a inter-relação normal, nada de sobressaltos e nem anormalidade e nem fenômeno, mas orientando-nos principalmente que neste processo precisamos de ter o cuidado necessário apenas de perceber. Vamos ver a citação de João, né? Que tenhamos cuidado apenas, porque nem todos os espíritos vêm de Deus, em função da nossa ordem evolutiva naturalmente. Então, Emmanuel ressalta, frisa, o Espiritismo evangélico vem movimentar o serviço divino que envolve em si não somente a crença consoladora, mas também o conhecimento indiscutível da imortalidade. O lábaro é que precisamos de estabelecer, é que precisamos de buscar mais em exaltar este processo para sobrepor a materialidade a essa cultura do nadismo, porque as provas, hoje nós não precisamos de experienciações efetivas, uma vez que já foram estabelecidas ao decurso de todo o processo evolutivo da própria doutrina, inclusive nas suas orientações deixadas, e não se ficando e nem se fixando naquelas orientações, mas que, em detrimento da evolução do nosso processo cultural, tecnológico, intelectual, e principalmente aquilo que a própria ciência embasasse, a doutrina espírita se equipararia, se buscaria a igualdade. Mas, se olharmos todos os compêndios do legado por esses precursores e pelos ceareiros que aqui nos deixaram o legado, vamos citar um de nossa pátria-mãe, de nossa casa, Francisco Cândido Xavier. Esse deixou no legado mais de 400 livros, onde, a partir de 1934, ou 30, mais ou menos isso, ele já nos traz, né, as comunicações, os livros, ditado por Humberto de Campos, e daí vem uma profusão, inclusive embasando e ampliando conhecimentos da base deixada por Kardec no Pentateuco, do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. E antes do Evangelho é o que é o Espiritismo, e pós a obra póstuma, mas que o Pentateuco, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese, todas depois as obras, Leon Denis vem nos legar orientações maravilhosas, onde se estabelece o processo evolutivo do espírito em todo o seu
princípio inteligente no seu processo evolucional até a sua conscienciação, e assim vai. Voltemos à nossa base, que é Emmanuel. Ele ainda nos coloca, olha, chama atenção. As escolas dogmáticas prosseguirão alinhando artigos de fé dogmatizados, inoperantes, congelando as ideias em absurdos afirmativos, mas o Espiritismo cristão vem restaurar, em suas atividades redentoras, o ensinamento da ressurreição individual, consagrado pelo Mestre Divino, que voltou ele mesmo das sombras da morte para exaltar a continuidade da vida. Não tenhamos medo quando só sobrar esta nau, sobrepujará a essência divina, que é o Espírito, que sou, o ser permanente, carregando o seu tesouro individual, a sua consciência, porque ela só se faz luz em detrimento das suas aquisições, nas oportunidades reencarnatórias que o Pai amoroso nos concede. Então façamos lábaro, façamos bandeira, deixamos fluir, mostrando a todos a felicidade de sabermos, de entronizarmos em nosso conceito de que sou. Lembra quando eu iniciei e falei, olha, a dificuldade de responder de onde eu vim, o que faço aqui e para onde vou. Quando nós reconhecemos a nossa essência imortal, esse indivíduo permanente, compreendemos que estamos aqui para processos redentores, evolucionais de nós mesmos. Esse voo para onde? Para a nossa vida real. Antes da existência do planeta, o Espírito já existia. Porque em Espírito, verdade e vida, Jesus recebeu do Pai às suas mãos a responsabilidade da construção, organização e orientação de todas as ovelhas que em germe já estavam pré-estabelecidas para o processo evolucional que o Pai nos concedeu. Portanto, meus irmãos queridos, abramos esse conceito pétreo, esse conceito férreo de que somos, do que somos. Porque vamos estar compreendendo que as dores são processos de expurgos dos nossos erros, ora deste ou de então. Nada nos é dado ou colocado sem uma necessidade existente. Compreendemos com maior sentimento o amor infinito do Pai por todas as suas criaturas. E vamos compreender quando o nosso Mestre Jesus deixa estabelecido o mandamento maior, quando ele confirma
Amar a Deus sobre todas as coisas. Este é o primeiro. Mas eis o segundo, que é de mesma monta. Amar o próximo como a si mesmo. Eis aí toda a lei e os profetas. Façamos entendimento deste ensinamento. Quando ele orienta para amarmos o próximo, independente de qual estágio que se encontre, porque nós precisamos, para tal propósito, iniciarmos o processo de amar a si mesmo. Meus irmãos, um abraço caloroso, que as imposições nos impedem, que a luz de nosso Mestre Jesus vibre em todos os vossos corações e com muito amor lhes desejo paz, muita harmonia e que crede, busque, porque Ele nos disse: amai-vos e instruí-vos. Jesus com todos. Muita paz, muita luz. Seja. Quero agradecer em primeiro plano a Deus, sobretudo, a Jesus como governador e guia e modelo de nós, todos nós humanos, da humanidade. Quero agradecer aos mentores do Centro Espírita Centelha Divina, a grande ajuda que eles nos dão, o grande socorro, a grande força. E quero agradecer ao nosso irmão João Tadeu pela bela palavra que ele nos passou. Então, meus queridos irmãos, dessa feita vamos cantar. Caminhar sempre é bom, mas caminhar com Jesus é bem melhor. Eu quero caminhar com meu Jesus por todos os caminhos que ele andar. Ele já mostrou os caminhos para andar, pedindo para as pedras retirar. São muitas pedras, eu sei, mas essas pedras fui eu quem coloquei. Eu sei que não estou sozinho, eu vou tirar as pedras e também esses espinhos. Vou perdoar aqueles que me ofendem, não vou apontar o erro do meu irmão. Não vou julgar porque não vim para julgar, eu vou amar, é de Jesus esta lição. Eu vou amar, é de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que de vós é o poder, o reino e a glória, para sempre que assim seja. Que Deus ilumine sempre o nosso irmão Tadeu.